pedir para o Anderson estar orando, né? O Anderson está orando pela nossa célula hoje, pela nossa reunião. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, ó Pai, pela gente ter chegado aqui mais uma vez, Deus. Deus, ó Pai, que essa palavra, Deus, ó Pai, venha nos edificar, Deus, ó Pai, cada dia, e que a gente venha colocar ela em prática, Deus. E que as outras pessoas venham ver, ó Deus, ó Pai, venham se perguntar, ó Deus, ó Pai, por que a gente agimos assim? É porque a Tua presença vive em nós, Deus. E que a gente venha contagiar essas pessoas, ó Deus, ó Pai. E que a gente venha praticando mais a Tua palavra, que a gente venha se sentindo mais em Tua presença, Deus, ó Pai. Porque isso é o que a gente desejamos. Que essa célula, Deus, ó Pai, o Senhor venha estando aqui presente, Deus, ó Pai, venha nos tocando e venha nos fortalecendo, Deus, ó Pai. E que a gente venha crescer mais e mais em Ti, Deus. Eu quero Te agradecer por tudo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Vamos lá então. Quem trouxe a sua Bíblia, nós vamos estar abrindo lá em Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Todo mundo achou aí? Neemias. Neemias. O nome Neemias em hebraico significa o Senhor consola. Neemias, capítulo de número 2. Posso ler? No mês de Nissan, aproximadamente metade do mês de março, né, para vocês entenderem. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estive triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. Então fui aos governadores da além do Eufrates e entreguei-lhe as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava.
de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhe disse, bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles, levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Mas quando Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, ouviram a respeito disto, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, os seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu te peço que teu Espírito Santo nos dê inspiração e graça para transmitir aos teus filhos nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração para repartir conosco, Pai. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio, Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Então, eu queria ler, não precisa abrir, tá? Eu só vou ler rapidamente aqui um texto bem conhecido aqui em Ezequiel, que vai somar Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. Diz assim, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo com que o seu caminho recaia sobre as suas cabeças, diz o Senhor Deus. Amém? Então, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje é sobre o reparador de brechas, né? O reparador de muros, ou o construtor. O que é na Bíblia um reparador de brechas? O que é na Bíblia um construtor de muros, né? Um reparador de muros. Foi isso que Neemias fez. Se a gente for ler Neemias capítulo 1, a gente vai descobrir que Neemias, ele era um servo do rei, né? O rei Artaxerxes. Ele servia no palácio como copeiro do rei. O que um copeiro fazia, né? Ele provava todas as bebidas que eram servidas para o rei, para que não houvesse nenhuma contaminação. Então, se alguém teria que ser contaminado, ou atingido, ou prejudicado por qualquer tipo de bebida ou conteúdo, isso iria recair sobre o copeiro. O copeiro, ele tinha a função de examinar tudo que o rei ia provar. Então ele tinha essa responsabilidade de não permitir que o rei fosse tomar algo envenenado, por exemplo, né? Ou contaminado. Então essa era a função do copeiro do rei. Neemias, ele era um copeiro do rei. E a palavra de Deus diz que ele estava servindo lá na fortaleza de Suzã, e um dos seus, né, da tribo de Judá, um homem chamado Anani, que era um dos irmãos de Neemias, né, de sangue, né, judeu, ele veio até o palácio e comunicou, né, que o pessoal que tinha sobrevivido do exílio estavam de volta na província,
e estavam em grande aflição e opróbrio. Nessa palavra opróbrio significa vergonha. E os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas a fogo. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Neemias recebe essa notícia, que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas estavam queimadas a fogo, né? E o povo de Jerusalém se encontrava em grande aflição e vergonha, em opróbrio. A Bíblia diz que quando Neemias ouviu isso, ele se assentou e chorou, e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, então, a primeira atitude dele foi de se prostrar diante de Deus, de se lançar aos pés de Deus, e ali iniciar um período de jejum e de oração pelo seu povo. Esse tempo dedicado a jejum, a oração, a clamor, a intercessão por um povo, por uma cidade, está falando dessa expressão que eu usei no começo, que é o reparador de brechas. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus buscou alguém para reparar os muros, para se colocar na brecha, e ele não encontrou. E por isso houve maldição sobre a terra. Onde que essa palavra se encaixa para nós nos dias de hoje? Né? Eu considero que nós estamos vivendo hoje um período pós-pandemia. Eu tenho certeza que muitos habitantes do planeta Terra hoje já têm essa sensação de que a pandemia é uma página virada. Eu não acompanhei mais notícias sobre isso, mas a sensação que a gente tem, e a gente tem acompanhado outros cristãos também, é que essa questão da pandemia é uma página virada. Isso já pertence ao passado. Embora eu acredito que a doença ainda esteja aí, e talvez, eu imagino que tem pessoas ainda sendo atingidas, né, por essa doença, por esse vírus, mas nós consideramos isso uma página virada. Agora, se a gente for entender que praga na Bíblia, conforme a gente lê lá em 2 Crônicas 7, 13, 14, capítulo 7, 13 e 14, que fala que toda vida que o povo pecasse contra Deus, né? Eu até vou repetir aqui para contextualizar. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13, vai dizer assim, Deus falando, né, para Salomão, filho do rei Davi: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está dizendo aqui? Que todas as vezes que Deus cerrasse os céus impedindo a chuva, ou enviasse uma praga de gafanhotos, ou uma peste, certamente isso era sinal de que alguma coisa estava errada, certamente o povo de Israel havia pecado contra Deus, certamente o povo, a nação de Deus, estava desviado do propósito, do caminho correto a ser seguido, e sempre que a nação de Israel se desviava do propósito, né, eu tenho aprendido ao longo da caminhada que nós não podemos viver por necessidade e sim por propósito. O cristão ele não deve se mover por necessidade, ele tem que se mover por propósito. E sempre que o povo, a nação de Israel, se desviava do propósito, Deus permitia algum tipo de dor. A dor, geralmente, ela vem para nos trazer de volta para o caminho. Sempre que a gente sai do caminho, Deus permite alguma situação de dor. Então, praga de gafanhoto, o impedimento da chuva, graças a Deus está chovendo bastante aqui, né? Então, é um sinal profético, é um sinal da bênção de Deus, é um sinal da chuva que Deus está enviando para que haja realmente uma grande colheita. Mas quando Deus não mandava chuva, quando Deus ordenava uma praga de gafanhotos, né, ou uma peste, isso não era um bom sinal. Isso era um sinal que alguma coisa estava errada. O povo tinha se desviado do propósito. E aí onde Deus deixa já
a instrução para Salomão. Se isso acontecer, tem um antídoto, tem um antibiótico que vai resolver esse problema da maldição. Qual que é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir eles dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se o meu povo se voltar para mim em arrependimento, em oração, em jejum, em clamor e lágrimas, eu vou dar uma chance para eles. Eu vou remover a praga do gafanhoto, eu vou mandar a chuva, eu vou remover a peste. Onde, como eu falava, onde essa palavra se aplica? Recentemente, nós enfrentamos, o mundo inteiro enfrentou uma praga, enfrentou uma peste. Essa peste, aos olhos humanos, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual ele discerne tudo e discerne a todos. Para uma pessoa natural, para uma pessoa comum, foi uma peste mundial, criado em laboratório por cientistas, né? O chinês criou, e aquela conversa toda que vocês cansaram de ouvir nesses últimos 2 anos, que eu nem quero tocar mais nesse assunto, porque está saturado, né? Mas para nós que somos filhos de Deus, que cremos na Bíblia Sagrada, perante o que a palavra de Deus diz, tudo indica, a palavra de Deus diz ainda que não cai um fio de cabelo sem o consentimento de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 103 que Deus reina sobre todos os reinos, ou seja, Deus nunca perdeu o controle da humanidade e Ele nunca vai perder, porque Ele é rei soberano sobre o universo, né? Eu costumo sempre dizer que o diabo, ele é só um servo de Deus, né? A palavra de Deus lá fala em Isaías que Ele criou o assolador para assolar. Então o diabo foi criado com Deus, foi criado por Deus com propósito, para assolar. Né? Ou seja, ele vem para roubar, matar e destruir, por permissão de Deus. E normalmente o diabo rouba, mata e destrói aqueles que se desviam do propósito, aqueles que se desviam do caminho. Se eu sair do caminho, Deus, se eu me desviar do propósito, se eu me afastar de Deus, Deus pode permitir o inimigo entrar na minha vida. E ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. E sempre que isso acontece com um povo, com uma nação, isso não é bom sinal, né? É Deus permitindo a dor, é Deus permitindo o sofrimento, para de alguma forma tentar chamar a atenção daquele povo, para tentar trazer ele de volta. Quando é que nós que somos pais, eu e o Cleber aqui já somos pais, né? Quando é que nós temos que usar uma vara para corrigir um filho? Quando ele está em obediência? Quando ele está fazendo tudo aquilo que a gente instruiu que ele fizesse? Não. A gente normalmente usa a vara, a disciplina, a correção, quando o filho se afasta do caminho. Então, vara, correção, disciplina, é para trazer de volta. Então, Deus permite a vara, permite a correção, a disciplina, a dor, para nos trazer de volta. Então, dentro desse contexto, e dentro do texto de Ezequiel que a gente leu, né, que Deus estava procurando uma pessoa para se colocar na brecha. Mas se não houver alguém para se colocar na brecha, o que é essa pessoa para se colocar na brecha? O que é esse reparador de muros, esse construtor de muros? É aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que é chamado de intercessor, que é aquela pessoa que se coloca no lugar, ele se coloca numa posição, num local entre Deus e o homem, para clamar a Deus em arrependimento, em jejum e oração e lágrimas, para que Deus tenha compaixão, para que Deus tenha misericórdia, e para que Deus então reveja as suas decisões e volte atrás e remova a sentença, remova o opróbrio, remova a vergonha, afaste a dor, afaste a nuvem de gafanhotos, afaste a praga, a peste, envie novamente a chuva. Quantos estão entendendo? Não é? Então, esse é o Neemias, esse é o construtor de muros, esse é o reparador de brechas. É a pessoa que se coloca entre Deus e o homem. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Nós vimos que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra.
e ia morrer todo mundo, inclusive uma família que era considerada a família de Ló, que eram parentes de Abraão. E Deus havia tomado a decisão de não fazer nada na terra sem antes comunicar ao seu servo Abraão. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem revelar antes, primeiramente, aos seus santos, aos seus servos, os profetas. Como Abraão também era um profeta, Deus decidiu que não ia fazer nada sem revelar a Abraão. E aí Deus, então, comunica a Abraão da decisão dele de destruir. E aí, se a gente for ler lá na Bíblia, Abraão ele começa uma intercessão, ele começa ali a pedir a Deus, não, mas se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10 justos, você vai destruir o justo com o ímpio? E aí Deus, se tiver esse número aí que você está falando, pode ser que eu volte atrás. Mas a gente vai ver, se a gente for abrir o texto, que na verdade não sobrou ninguém. Ou seja, aquele povo de Sodoma e Gomorra estava completamente corrompido. Não muito diferente de como está o mundo nos dias de hoje. Então, eu ousaria dizer para vocês que se Deus não tivesse uma aliança, não tivesse feito uma aliança de jamais destruir a terra novamente com chuva, por exemplo, porque uma das formas que Deus lá no passado usou para tratar com o povo foi enviando um grande dilúvio, onde morreu muita gente, praticamente todo mundo. Só sobreviveu uma família, que era a família de Noé, no qual Deus havia instruído de construir uma arca. Vocês lembram da história, Então, ali quando baixa as águas do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé de nunca mais destruir a terra com chuva. E aí Deus coloca um arco-íris, que é o arco da aliança, chamado de arco da aliança, no céu, para mostrar, em sinal do pacto, do concerto dele com Noé, de nunca mais destruir a terra com chuva. Então, eu ousaria dizer para vocês, se Deus não tivesse feito essa aliança, nos dias de hoje, ele poderia mandar um novo dilúvio. Ele poderia mandar um novo dilúvio, porque o mundo não está muito distante de Sodoma e Gomorra. Mas como Deus fez uma aliança de não mandar o dilúvio novamente, ele não manda o dilúvio. Mas se a gente for analisar de uma forma, refletir, meditar, uma forma um pouco mais ponderada, essa questão da pandemia, ela não deixa de ser uma espécie de dilúvio. Não foi chuva, mas foi uma peste que assolou a humanidade. E aí eu torno a dizer, por que Deus permitiu tudo isso? Pecado? Certamente. A humanidade distante de Deus? Certamente. A humanidade fria, gelada, morna? Certamente. A humanidade sem temor, esquecendo que existe um Deus soberano sobre o universo, que espera de nós reverência, temor, santidade, obediência, Certamente. Mas, dentro desse contexto, que é essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje sobre a necessidade de existir reparadores de brechas, intercessores, eu me pergunto nessa noite, e eu faço a pergunta para os senhores, será que os intercessores, que deveríamos ser eu e você, porque Deus chama todos nós como intercessores. Eu comecei a falar ali de Abraão, Eu fiz uma pausa aqui, fugi um pouquinho do foco, mas voltando ali para Abraão, Abraão intercedeu, Deus acabou, por causa da intercessão de Abraão, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas Deus salvou a família de Ló, que era sobrinho de Abraão, por causa da intercessão de Abraão. A gente vai ver na Bíblia também Moisés, Deus decidindo destruir, dizimar todo mundo ali, porque o povo havia feito um bezerro de ouro, quando Moisés ficou de um período demasiado de tempo, no monte, ali em jejum e oração, o povo fez um bezerro de ouro, e Deus decidiu acabar com a raça do povo de Israel. Mas aí então Moisés se colocou como reparador de brecha,
se colocou como intercessor e disse para Deus, olha, risca o meu nome do livro da vida, mas por favor, não mata esse povo. É o teu povo, Moisés ainda disse, né? É o teu povo, Deus. É o teu povo. Eu estou aqui só como mordomo. O povo não é meu, não. O povo é teu. Tu vai destruir o teu povo, Deus? Por causa da intercessão de Moisés, Deus poupa o povo. Né? Então, a gente vai ver na Bíblia o poder da intercessão. E Deus chamou todos nós para ser intercessores. Todos nós, cristãos, deveriam ser homens e mulheres de oração. Né? Vocês aqui todos já fizeram o seu encontro face a face com Deus. E todos aqui aprenderam que nós devemos ter a oração como estilo de vida. Só que existe um segundo estágio na oração que é diferente daquele estágio que fala da minha comunhão com o Pai, da minha intimidade com Deus, de reconhecê-lo como meu Pai, de ter comunhão com o meu Senhor, o meu Rei, meu Pai. Existe um segundo estágio, uma segunda dimensão da oração, que é chamada dimensão da intercessão. E Deus chama todos nós, independente de título, seja pastor, seja apóstolo, seja mestre, seja evangelista, seja profeta, seja servo, seja diácono, seja homem, seja mulher, seja lá o que for, o título que for, Deus chama todos nós para romper e entrar nesse nível da intercessão. Nós já aprendemos aqui em outras oportunidades que Deus fez de nós povo santo, nação adquirida, sacerdócio real, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é um sacerdócio real? O que são sacerdotes? Sacerdotes eram pessoas que se colocavam entre Deus e o homem, oferecendo continuamente sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Hoje, na nova aliança, nós não precisamos, como os sacerdotes da nova aliança, nós não precisamos mais oferecer a Deus sacrifícios de animais. O que Deus pede de nós hoje são sacrifícios de louvor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, né, que Deus pede de nós sacrifícios de louvor. E dentre esses sacrifícios de louvor que Deus pede de nós, um deles é a intercessão. Um deles é se tornar um reparador de brechas. Um deles é se colocar no muro entre Deus e o homem.